vou falar aqui, aí você vai anotando aí. Deixe de anotar não, tá certo? Para não perder o feedback. Então, pessoal, vamos começar, né? Mais um workshop com o Edu Rocha. Vai ser um workshop bem diferenciado, ele vai ser um workshop prático. Então, mas ele vai ter muitas sugestões, nós vamos dar algumas sugestões. Temos uma conexão aqui com o barbeiro de Areis, Gutenberg. Temos aqui Marcelo também, tá certo? E aí é o seguinte, o nosso workshop ele fala um pouquinho sobre o Edu, né? O Edu. Como é que eu consegui chegar na minha carreira hoje, nesse patamar que eu estou? Eu comecei, na verdade, a ter contato com as tesouras aos 9 anos de idade. Eu comecei a ter contato com as tesouras aos 9 anos de idade. Eu era jornaleiro do barbeiro, vendia jornal do barbeiro. Então, quando eu chegava lá em Seu Pedro, que eu via esse barulho aqui, me chamava muita atenção, o barulho da tesoura. Então, foi me despertando o desejo de querer aprender a trabalhar na área de barbearia. Só que eu precisava passar por algumas etapas, alguns passos. E esses passos seriam longos, né? Então, primeiramente eu fui treinar. Eu comecei a treinar e cortar cabelos de amigos meus de graças. Né? Comecei a cortar cabelo de amigos de graça para aprender um pouco mais sobre o que era a barbearia, como é que eu aprendi, como é que eu chegava a um ponto. Naquela época, Seu Pedro morava em Fortaleza e eu morava em uma cidade chamada Calcaia. Então eu aprendi muito com o Seu Pedro. A sua conexão tá boa? Tá me ouvindo? Beleza, show de bola. Show de bola. Então foi isso que começou, né? Então, na verdade, eu falo que eu comecei em 1993. Foi quando eu comecei que eu tinha uns clientes, e aí eu fui trabalhar num salão, que a menina tinha um salão, e ela não tinha os clientes. Eu peguei esses clientes e levei para lá, esses clientes. Então, mediante isso, eu fui evoluindo. E uma das coisas que eu aprendi na vida foi sempre estar em conexão com quem podia me agregar. Então, eu tinha um cara na minha cidade chamado Neto, que ele já era cabeleireiro, e eu comecei a encostar nele, e eu aprendi muita coisa com ele. Tinha outro cara que era um paulista, chamado Vanderlei. Eu cheguei para ele: Vanderlei, deixa eu vir pelo menos um dia na semana para cá, para eu aprender um pouco mais com você. Eu ia para lá. Eu fiquei em Mãe Luísa, cheguei em Mãe Luísa, fiz uma parceria com a menina, por isso que eu gosto muito da parceria. Parceria é algo muito interessante na profissão, na nossa profissão. Ter parcerias é algo muito interessante para nós. Parcerias. Por isso que se chama salão parceiro. Olha só que interessante, salão parceiro. Então as parcerias são algo muito interessante para nós barbeiros. Você ter parceria, porque uma coisa é você montar uma estrutura dessa aqui, ó. Você monta uma estrutura dessa aqui, é cara. Sabe quanto é que custa um metro quadrado de Petrópolis? R$3.900. Eu tenho 21 metros quadrados aqui. É só você calcular que vai dar 81.600. É uma estrutura só para ter o prédio. Só para ter aqui a estrutura do prédio, sem nada. Imagine cerâmica, imagine essas coisas aí. Portanto, quando eu estava em Mãe Luísa, o que foi que eu fiz? Fiz o seguinte: comecei a fazer amizade com o pessoal de Petrópolis, que era um cabeleireiro também. Olha como é que vem a parceria. Um cabeleireiro chamado Odaí. Então comecei a fazer, que era na Praça das Flores. Comecei a fazer parceria com Odaí. Lá em Odaí eu passava meu dia. Ficava meu dia lá, só observando. Tinha um detalhe que o Odaí fazia comigo, que era bem interessante. O Odaí chegava para mim e dizia assim: Edu, tá vindo um profissional de São Paulo, lá no Sacolão, no Alecrim. Vá para o curso dele. Eu chegava, às vezes comprava credencial, ia para o curso, aprendia muito com esses profissionais. Um dos profissionais que eu trago aqui, o Gutenberg pode ver, esse cara aqui foi um evento que eu fui lá no centro de convenções.
tá? Fui para esse evento, lá no centro de convenções. Isso é Rodrigo Sintra e Rodrigo Della Lastra. São dois cabeleireiros muito bons do Brasil, entendeu? Muito bons. E nessa época, quem estava lá também era Edson Freitas. Então aprendi muito com esses caras, né? Quando o mundo da barbearia começou a me trazer, foi em 2010. Eu já tinha contato com o barbeiro, já tinha feito alguns procedimentos como cabeleireiro, mas eu precisava evoluir. E aí conheci um cara chamado Seu Elias, em 2015. Primeiro eu conheci ele na internet. Conheci ele na internet pesquisando. Lá na internet, pesquisei algumas coisas dele, conheci ele. E esse cara eu conheci ele pessoalmente no meu workshop que eu fui, no Rio de Janeiro, e conheci ele. Então quando eu voltei para Natal, eu já voltei com uma bagagem muito boa. Voltei com uma bagagem muito boa. O que eu tinha, agregou. Agregou muito. Então eu montei, criei a barbearia do Rocha. Ela veio ser criada mesmo na época que eu fiz uma mudança brusca na minha profissão. Isso me agregou muito, né? Portanto, o que é que acontece com nós hoje como barbeiro? É você começar a ter esse conhecimento. Agregue sempre conhecimento. Ontem mesmo, eu trago para vocês aqui hoje, eu participei de um workshop. O cara estava ministrando esse workshop de Portugal. E eu participei desse workshop. Eu estou trazendo como novidade para vocês. Ele estava falando do mesmo tema que eu vou falar para vocês hoje. Que é cabelos na tesoura. Olha só que massa. Agora, por que eu tenho essa conexão? Por que eu tenho essa conexão hoje? Por que eu procuro isso hoje? É para agregar. É para agregar. Porque, na verdade, aqui a história é agregar. É agregar conhecimento, entendeu? É agregar, é você sair de um patamar para outro, é sair de uma fase para outra, é sair de um barbeiro comum para um barbeiro de alta performance. O que é um barbeiro de alta performance? Vamos lá, para entender muito bem o que é um barbeiro de alta performance. Um jogador de futebol, ele joga no time da segunda divisão. E o Flamengo, ou qualquer outro time, contrata ele lá. Contrata ele. Então, o que é que acontece com ele? Ele vai ser mais exigido naquele time da primeira divisão. Ele saiu da segunda divisão como jogador, mas ele agora vai ser um jogador de alta performance. Isso é... Mas para ter alta performance, não precisa só ser bom. Você tem que agregar mais coisas. Exige que você tenha técnica, exige que você tenha conhecimento, exige que você treine mais. Exige esses dois lados da história. O Tinho está me ouvindo bem? Está escutando, né? Pronto. Beleza, meu irmão. Ligue só a câmera para você, um pouco mais. Porque você está do lado aí. Isso, virar? A câmera para ele. Vou só pausar aqui um pouquinho, né? Vai pausar, fica bom. Certo? Show. Aí para você levar. Pronto.